Irmãos, o que eu vou compartilhar com vocês agora pode parecer inacreditável, mas é real e está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Enquanto o mundo segue sua rotina, distraído com as notícias, os escândalos e as distrações do dia a dia, algo silencioso, porém grandioso, está sendo preparado no coração de Jerusalém. Não é uma teoria da conspiração, nem uma especulação religiosa. É um plano que vem sendo tecido há mais de 2000 anos. Um plano que tem tudo a ver com a volta de Jesus e com as profecias mais impactantes da Bíblia. Imagine comigo, sacerdotes jovens, descendentes diretos de Arão, estão sendo treinados novamente. Eles estudam com seriedade como realizar os antigos sacrifícios ordenados por Deus no livro de Levítico. Estão aprendendo sobre os utensílios do templo, sobre as leis de pureza, sobre o modo correto de oferecer o incenso, lavar as mãos e pés com a água do lavatório de bronze, como tocavam as trombetas, como vestiam as roupas sacerdotais. Tudo isso não como parte de uma encenação ou um filme, mas como preparação real para algo que está para acontecer. Agora escute com atenção. Há poucos anos, 5 novilhas vermelhas puras foram levadas dos Estados Unidos para Israel. Não é qualquer vaca não, irmão. Segundo o livro de Números, capítulo 19, a novilha vermelha precisa ser completamente vermelha, sem nenhuma mancha, nunca ter carregado um jugo e sem defeitos. Essa vaca é essencial para um ritual de purificação que permite que os sacerdotes possam voltar a servir no templo. Sem ela, não há como os sacrifícios serem retomados. E hoje, pela primeira vez em mais de 2000 anos, uma novilha perfeita já foi aprovada pelas autoridades religiosas em Israel. Isso nunca aconteceu na nossa geração. Tudo isso está acontecendo enquanto muitos cristãos dormem espiritualmente. O Senhor Jesus nos alertou sobre isso. Ele disse em Mateus 24:42, Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E enquanto uns zombam, outros brincam com a fé, o cenário profético vai sendo montado, peça por peça, com precisão surpreendente. No coração da cidade velha de Jerusalém, há um prédio quase discreto, a poucos passos do Muro das Lamentações. Ali funciona o Instituto do Templo, um centro dedicado exclusivamente à preparação para a reconstrução do Templo de Deus no Monte Moriá. Eles não estão esperando o Messias para começar. Eles estão se preparando para que tudo esteja pronto quando o momento chegar. Parece ficção, mas é fato. E isso nos leva a uma pergunta séria. Você está prestando atenção nos sinais? Porque tudo isso aponta para algo maior. Quando a Bíblia fala sobre o tempo do fim, ela não fala de maneira simbólica apenas. Ela descreve eventos concretos, lugares reais, pessoas verdadeiras. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:4, Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como um ladrão, vos surpreenda. Ou seja, quem anda com Deus, quem vive em comunhão, não é pego de surpresa. Os filhos da luz discernem os tempos. E o tempo em que estamos vivendo, meu irmão, minha irmã, é um tempo profético. Um tempo em que o relógio de Deus parece estar acelerando. É como se estivéssemos vendo o pano de fundo sendo armado para o último ato da história da humanidade antes do retorno glorioso do nosso Senhor. Agora, talvez você esteja pensando, mas o que isso tem a ver comigo? Eu estou aqui no Brasil, trabalhando, cuidando da casa, lidando com meus problemas. O que essas coisas lá em Israel têm a ver com a minha fé prática? A resposta é, tem tudo a ver. Porque se as profecias estão se cumprindo, se o templo está prestes a ser reconstruído, se os sacerdotes estão sendo treinados e os objetos do templo estão prontos, então isso significa que a volta de Jesus está muito próxima. E se Jesus está às portas, como está a sua vida espiritual? Como está sua fé, sua família, seu coração? Não se trata de viver com medo, mas com urgência, com expectativa, com esperança viva. O mesmo Jesus que veio como um cordeiro para tirar o pecado do mundo, voltará como o leão da tribo de Judá. Ele virá para reinar, para julgar e para buscar os seus. Por isso, querido irmão, querida irmã, essa preparação silenciosa que está acontecendo em Jerusalém é um alerta para a igreja. Não é tempo de brincar com o pecado. Não é tempo de viver com um pé no mundo e outro na igreja. É tempo de santificação, de oração, de intimidade com Deus.
E que privilégio temos de viver justamente nesta geração. Uma geração que pode ser testemunha do cumprimento de promessas que os profetas apenas sonharam em ver. Como está escrito em Mateus 13:17, Jesus disse: "Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Nós estamos vendo. Então, se tudo isso está acontecendo, o que nos falta? Falta vigilância, arrependimento e fé viva. O Senhor está nos chamando de volta. É como se o céu estivesse dizendo: prepare-se, porque a história está prestes a mudar." Nos próximos tópicos, vamos entender o que está sendo feito no Instituto do Templo, o papel da novilha vermelha, o treinamento dos sacerdotes e muito mais. Mas antes de seguirmos, eu deixo uma pergunta no seu coração. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Irmãos, agora que já falamos sobre essa preparação silenciosa e profética que está acontecendo em Jerusalém, eu quero te levar um pouco mais fundo nesse assunto. O que vou compartilhar com você agora parece até coisa de filme bíblico, mas está acontecendo na vida real, com datas, nomes, projetos e pessoas comprometidas em fazer algo que parecia impossível: reconstruir o Templo de Jerusalém. E o coração desse movimento é o Instituto do Templo. Para quem nunca ouviu falar, o Instituto do Templo foi fundado em 1987, bem no centro da cidade velha de Jerusalém, a poucos metros do Muro das Lamentações. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, não se trata de um museu nem de um centro histórico apenas. É um local vivo, onde um grupo de estudiosos, artesãos e rabinos se dedica dia e noite à missão ousada de restaurar tudo o que é necessário para o funcionamento do templo, nos mínimos detalhes. Sim, eu estou falando de reconstruir todos os utensílios sagrados mencionados na Bíblia. E não é só com base na tradição oral, não. Eles voltaram às Escrituras, especialmente à Torá, e a fontes rabínicas antigas, para garantir que cada objeto seja feito exatamente como Deus mandou a Moisés. Nada é simbólico, nada é genérico. Tudo está sendo feito com o objetivo literal de um dia ser usado novamente em serviço a Deus. No templo que, segundo muitos, está cada vez mais perto de ser reconstruído. Dentro do Instituto, quando você entra na área de exposição, é como se você estivesse pisando em um pedaço do Antigo Testamento. Lá está a menorá, o candelabro de ouro puro, feito com cerca de 43 quilos de ouro maciço, um brilho que emociona. Ao lado, o altar do incenso, revestido de ouro, como descrito no livro de Êxodo, e pronto para as ofertas diárias que eram feitas pelos sacerdotes. A mesa dos pães da proposição, o lavatório de bronze, as trombetas de prata, os recipientes de sangue e de óleo, todos estão lá, prontos, como se estivessem esperando apenas o dia da reabertura do culto no templo. E não para por aí. Um dos projetos mais sensíveis que eles conseguiram recuperar foi o do óleo da unção. Esse óleo era usado para ungir reis e sacerdotes e tinha uma receita exata dada por Deus a Moisés em Êxodo 30. Por muitos anos, ninguém mais sabia como preparar esse óleo sagrado, mas o Instituto conseguiu recuperar os ingredientes: mirra, cássia, canela aromática e outros óleos especiais, e já produziu esse óleo, que não era visto há gerações. Isso é muito mais do que arqueologia. É cumprimento de propósito profético. Outro detalhe marcante são as vestes sacerdotais. Eles confeccionaram todas, desde a túnica simples dos levitas até o éfode do sumo sacerdote, feito com fios de ouro e bordado com azul, púrpura e escarlate. A peça mais impactante, talvez, seja o peitoral com as 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo de Israel, assim como a Bíblia manda. E tudo isso foi aprovado por rabinos especialistas em lei cerimonial, com um rigor impressionante. Mas talvez o que mais chame a atenção é que nada disso está sendo escondido. Pelo contrário, o Instituto transmite vídeos, dá palestras, recebe turistas e estudiosos do mundo inteiro. Eles têm uma presença digital ativa e trabalham para informar, ensinar e preparar todos que querem entender o que realmente está acontecendo em Jerusalém. Eles sabem que isso tudo tem um peso espiritual e profético muito maior do que apenas um projeto cultural. Agora pense comigo, meu irmão, minha irmã. Por que, depois de tantos séculos, esses projetos estão saindo do papel agora? Porque justo nesta geração, todos os elementos para o funcionamento do templo já estão prontos. Será coincidência?
Eu acredito que não. Eu acredito que estamos vivendo os dias descritos pelos profetas, dias de restauração, dias em que Deus está permitindo que as peças voltem para o lugar. E uma das peças mais centrais da profecia bíblica é o Templo de Jerusalém. O profeta Daniel, em suas visões, falou de um tempo em que o sacrifício seria restaurado e depois interrompido pelo abominável da desolação. Daniel 9:27. Jesus reafirmou essa profecia em Mateus 24, apontando para o templo como o local central dos acontecimentos dos últimos dias. E o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:4, menciona que o homem da iniquidade, o anticristo, se assentará no templo, querendo parecer Deus. Mas como tudo isso pode acontecer se o templo não existe hoje? Justamente aí entra o Instituto do Templo, porque, para que essas profecias se cumpram, o templo precisa estar de pé, e com todos os itens prontos, os sacerdotes treinando, a novilha vermelha sendo preparada e os movimentos políticos ganhando força, tudo indica que não estamos longe disso. Agora eu quero te lembrar de algo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo no deserto, ele deu cada detalhe com exatidão, e Moisés obedeceu fielmente, porque o tabernáculo e depois o templo não eram apenas locais de adoração, eram o ponto de encontro entre o céu e a terra. Ali Deus se manifestava. Ali o sangue era derramado pelos pecados. Ali os sacerdotes intercediam pelo povo. E hoje, mesmo que o nosso sacrifício seja Jesus, o Cordeiro Perfeito, o templo ainda tem um papel profético na história da redenção. Portanto, esse projeto ousado do Instituto do Templo é um sinal claro para nós, Igreja de Cristo. Um sinal de que o tempo está se aproximando, que o relógio profético de Deus está correndo, que a promessa da volta do nosso Senhor está mais viva do que nunca. E a pergunta que ecoa é a mesma: você está pronto? Porque enquanto o templo é preparado em Jerusalém, Deus quer preparar o templo do Espírito, que é o seu coração. A reconstrução que Deus mais deseja fazer é a do seu interior. Ele quer te restaurar, te limpar, te purificar e te usar. No próximo tópico, vamos falar sobre o papel da novilha vermelha, um dos rituais mais misteriosos e importantes da Bíblia, e como isso está sendo cumprido agora. Mas antes de seguirmos, eu te convido, não apenas assista a esses sinais, responda a eles com fé, com oração, com arrependimento e com esperança. Irmãos, o que vamos conversar agora é sobre algo que parece pequeno à primeira vista, mas que carrega um significado imenso no mundo espiritual e profético. A novilha vermelha, um animal simples, criado no campo, mas que representa uma das chaves mais importantes para a restauração do culto no templo em Jerusalém. Pouca gente fala sobre isso, mas o que está acontecendo em nossos dias tem mexido com estudiosos, judeus religiosos, cristãos atentos à profecia e até com autoridades políticas e religiosas. E você vai entender o porquê. Na Bíblia, em Números capítulo 19, Deus dá uma instrução muito específica a Moisés e Arão: separar uma novilha totalmente vermelha, sem defeito algum, que nunca tivesse carregado jugo e que fosse queimada completamente fora do acampamento. Suas cinzas seriam misturadas com água de uma nascente e usadas para purificar pessoas que estivessem impuras, por contato com a morte. Essa purificação era essencial, porque ninguém podia entrar no santuário se estivesse ritualmente impuro. Essa foi a única maneira dada por Deus para restaurar a pureza cerimonial do povo, e principalmente dos sacerdotes. Agora, pare um momento e pense: essa cerimônia só pode ser feita com uma novilha perfeita. E por mais de 2000 anos, nenhuma foi encontrada que atendesse a todos os critérios bíblicos. Isso porque basta um único pelo branco ou negro para desqualificar o animal. E é justamente aqui que o nosso tempo entra na história. Nos últimos anos, criadores nos Estados Unidos, em parceria com autoridades rabínicas de Israel, começaram um processo meticuloso de criação de novilhas vermelhas, respeitando todos os critérios de pureza exigidos na Torá. Eles sabiam que esse animal não poderia ser apenas geneticamente raro, mas precisaria ser monitorado desde o nascimento, sem contato com jugo, sem feridas, sem qualquer tipo de marca que comprometesse sua pureza. Em setembro de 2022, 5 novilhas vermelhas foram enviadas dos Estados Unidos para Israel. A chegada desses animais causou comoção no meio religioso judaico,
e também entre muitos cristãos atentos à profecia. Mas como o próprio ritual exige paciência, essas novilhas foram cuidadas com todo zelo até atingirem a idade mínima para serem inspecionadas. E agora, algo que parecia impossível aconteceu. Uma dessas novilhas passou por todas as inspeções rabínicas e foi aprovada. Sem defeitos, sem pelos de outra cor, nunca usada para trabalho. Tudo conforme a exigência de Números 19. Pela primeira vez em mais de 2 milênios, o ritual de purificação está prestes a ser restaurado. Mas por que isso importa tanto? Porque sem esse ritual os sacerdotes não podem ser purificados. E sem sacerdotes purificados, o serviço no templo não pode ser iniciado. Isso significa que a novilha vermelha é o último elo que faltava para viabilizar, na prática, a reconstrução do culto no templo. Os utensílios já estão prontos, os sacerdotes já estão sendo treinados, as vestes já foram confeccionadas, mas todos esses elementos precisam da purificação final. E agora, com essa novilha, estamos a um passo de ver isso acontecer. E mais, o ritual em si não é simbólico ou ilustrativo. Está sendo preparado com toda a seriedade e reverência. A cerimônia envolve queimar totalmente a novilha fora do acampamento, o que hoje seria fora dos limites urbanos de Jerusalém. Misturar as cinzas com água pura de nascente e usar essa água para aspergir sobre os sacerdotes e sobre todos que precisarem ser purificados. Recentemente, uma grande multidão se reuniu nas encostas próximas ao Monte das Oliveiras para assistir a um ensaio oficial do ritual. Sacerdotes vestidos com trajes rituais ensaiaram todos os passos. Jornalistas do mundo inteiro cobriram o evento. Pessoas choraram, algumas oraram, outras assistiram em silêncio, impressionadas. Era como ver o Antigo Testamento ganhar vida ali, diante das câmeras. E tudo isso com base nas Escrituras. Não é invenção, nem romantização, é cumprimento. E, irmãos, a Bíblia não apenas descreve esse ritual, ela aponta para algo ainda maior. Em Hebreus 9, 13, 14, está escrito: Ora, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, a novilha vermelha, embora essencial no contexto judaico, também é uma sombra profética do sacrifício perfeito de Jesus, o nosso Salvador. Ele é o único que pode nos purificar de verdade, de dentro para fora. Enquanto o ritual da novilha limpa a carne, Jesus limpa o coração, a mente, a alma. Ainda assim, o cumprimento literal desse ritual nos nossos dias é mais um sinal claro de que estamos vivendo o tempo do fim. A preparação para o templo está se completando. A purificação está prestes a acontecer. E com isso, uma série de profecias pode começar a se desenrolar numa velocidade jamais vista. Irmão e irmã, isso não é para te assustar, é para te despertar. Porque se tudo isso está acontecendo em Israel agora, diante das nações, isso significa que a volta de Jesus está às portas. E mais do que nunca, nós precisamos estar preparados, purificados, acordados espiritualmente. Você não precisa de cinzas de novilha para ser limpo. Você tem o sangue de Jesus à sua disposição. Mas isso não te isenta de prestar atenção ao que está acontecendo no mundo. Muito pelo contrário. Os sinais são claros. E Deus está usando esses acontecimentos para nos lembrar: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Josué 3:5. No próximo tópico, vamos falar sobre os sacerdotes, descendentes de Arão, que estão sendo treinados nos mínimos detalhes para retomarem o culto no templo. O que isso significa? O que a Bíblia fala sobre isso? E como tudo se conecta com os últimos dias? Irmãos amados, se até aqui já ficamos impressionados com a preparação dos utensílios sagrados e com o surgimento de uma novilha vermelha perfeita, agora vamos falar de algo ainda mais impactante. Os sacerdotes estão sendo treinados novamente para o serviço no templo. Sim, isso mesmo. Não é apenas sobre objetos e rituais. É sobre pessoas de carne e osso, homens que carregam no sangue a herança de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, e que agora, depois de mais de 2000 anos de dispersão, estão sendo preparados para assumir seus postos sagrados.
Quando lemos o Antigo Testamento, vemos que Deus separou a tribo de Levi e dentro dela os filhos de Arão, para um propósito especial, servir no tabernáculo e depois no templo. Eram eles que ofereciam os sacrifícios, cuidavam do incenso, acendiam a menorá, ensinavam a lei ao povo. Eles eram os intermediários entre Deus e Israel, e essa linhagem sacerdotal, conhecida como os Kohanim, era passada de pai para filho. Mas com a destruição do segundo templo no ano 70 d.C., os sacrifícios cessaram, o culto foi interrompido e os sacerdotes foram dispersos. Parecia que tudo havia se perdido. Mas, irmãos, Deus nunca perde o controle da história. Mesmo durante o longo período de exílio, as comunidades judaicas mantiveram registros genealógicos com muito zelo. E com o avanço da ciência, testes genéticos identificaram um marcador específico no cromossomo ictus, presente em muitos homens judeus que afirmam descender da linha sacerdotal. Um sinal genético que bate com os registros antigos e confirma o que foi passado de geração em geração. Hoje, mais de 300 homens com linhagem sacerdotal confirmada estão sendo treinados em Israel. E o treinamento não é teórico. Eles estão aprendendo na prática como realizar os sacrifícios, como manipular os utensílios, como vestir as roupas sacerdotais, como se purificar segundo a lei de Moisés. Cada gesto, cada passo, cada palavra precisa ser exato. O serviço no templo era e será de uma reverência extrema. Você sabia que eles estão até ensaiando os sacrifícios com animais reais como bodes e cordeiros? Tudo com base na lei cerimonial, com supervisão rabínica, para que estejam prontos no momento em que o altar estiver levantado. E mais, já foi nomeado um possível sumo sacerdote, o rabino Baruch Kahane, que inclusive já participou de cerimônias simbólicas vestido com o éfode sacerdotal. Ele tem liderado treinamentos e ensaios do serviço do Yom Kippur, o dia da expiação, um dos rituais mais sagrados do calendário bíblico. Mas você pode estar se perguntando, por que tudo isso está sendo feito agora? Porque conforme os sinais bíblicos vão se cumprindo, há uma crescente expectativa entre os judeus religiosos de que chegou a hora de restaurar o culto no templo. Eles acreditam que assim como Israel voltou a ser uma nação em 1948 e Jerusalém voltou às mãos do povo judeu em 1967, agora é hora de restaurar o serviço no templo como um passo profético para a vinda do Messias. E é aqui que nós, como cristãos, precisamos estar atentos, porque as Escrituras também falam de um templo nos tempos finais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala sobre o homem do pecado, que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Isso só pode acontecer se o templo estiver reconstruído. Em Apocalipse 11, João é instruído a medir o templo, e a profecia continua. E Jesus, em Mateus 24, também menciona o abominável da desolação no lugar santo. Ou seja, o templo precisa existir para que essas profecias se cumpram, e os sacerdotes precisam estar prontos. E hoje eles já estão. Agora imagine comigo, utensílios prontos, vestes costuradas, novilha vermelha aprovada, sacerdotes treinados, altar ensaiado, falta apenas uma coisa: o templo em si. E muitos já estão dizendo que, no momento em que houver permissão, tudo poderá ser erguido rapidamente. Tudo já está preparado. Inclusive há registros de que uma pedra fundamental já foi esculpida. Isso não é teoria, é realidade. Mas eu quero fazer aqui uma pausa e te lembrar de algo muito importante. Embora isso tudo seja real e profético, nós não estamos esperando a reconstrução de um templo de pedras. Nós somos o templo do Espírito Santo. A nossa esperança está em Jesus, o sumo sacerdote perfeito, que já entrou no Santo dos Santos Celestial, como diz Hebreus 9. Ele não precisa repetir sacrifícios, porque seu sangue foi suficiente uma vez por todas. Mesmo assim, não podemos ignorar o que está acontecendo. Esses eventos são como trombetas, soando no mundo espiritual, chamando a igreja à vigilância. E eu pergunto, você está se preparando como esses sacerdotes estão? Porque se eles, mesmo sem reconhecerem Jesus como o Messias, estão levando isso com tamanha seriedade, nós que conhecemos a verdade, deveríamos viver com ainda mais zelo e santidade. Esse é um tempo de despertamento, tempo de buscar o Senhor com profundidade, com entrega, com sinceridade.
Porque tudo está apontando para a grande culminação da história, a volta de Jesus. E enquanto os sacerdotes de Israel ensaiam seus passos no altar, o Espírito Santo está nos chamando para restaurar o altar do nosso coração. No próximo tópico, vamos falar sobre algo ainda mais surpreendente: o retorno das tribos perdidas de Israel. Sim, as profecias de Ezequiel estão se cumprindo. Povos distantes, de lugares improváveis, estão voltando para a terra prometida. O que isso significa? E como isso se conecta com a preparação para o templo? Irmãos, se até aqui já estamos maravilhados com tudo o que está acontecendo, sacerdotes sendo treinados, a novilha vermelha aprovada, utensílios prontos para o culto, o que vou compartilhar agora vai te emocionar ainda mais, porque é como se a Bíblia estivesse se cumprindo diante dos nossos olhos, verso por verso, promessa por promessa. Estamos falando agora do retorno das tribos perdidas de Israel, algo que parecia impossível, distante, até mesmo esquecido, mas que está acontecendo em nosso tempo, do jeito que o profeta Ezequiel viu. Você se lembra da profecia de Ezequiel 37? Aquele famoso capítulo dos ossos secos? Pois além daquela visão extraordinária, Ezequiel também teve outra ordem de Deus: pegar 2 pedaços de madeira, um com o nome de Judá e outro com o nome de José, e uni-los em suas mãos. E Deus disse: Eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua terra, e farei deles uma só nação na terra. Ezequiel 37, 21, 22. Durante séculos, essa profecia foi vista como algo distante, simbólico, quase como um sonho espiritual. Mas hoje, ela está se tornando realidade de maneira concreta, com nomes, datas, rostos e testemunhos. E não estamos falando apenas do povo judeu de maneira geral. Estamos falando das tribos que foram espalhadas até os confins da terra, que desapareceram da história por mais de 2000 anos, mas que agora estão sendo redescobertas e estão voltando para a terra de Israel. Vamos começar por um povo impressionante, os Bené Menashe, ou filhos de Manassés, que vivem na região nordeste da Índia. Eles afirmam ser descendentes diretos da tribo de Manassés, uma das 10 tribos do Reino do Norte que foi levada ao exílio pelos assírios. Por séculos, esse povo manteve costumes que lembram fortemente a lei de Moisés. Guardam o sábado, evitam carne de porco, praticam rituais de purificação e até preservaram orações em uma língua semelhante ao hebraico antigo. A comunidade judaica reconheceu a autenticidade desses sinais, e desde então mais de 5.000 deles já fizeram aliá, a imigração para Israel. E não para por aí. Vamos para a África, onde encontramos os Beta Israel, os judeus etíopes. Eles viveram por séculos em total isolamento, seguindo a Torá, guardando festas bíblicas e esperando pelo retorno a Jerusalém. Quando foram descobertos por estudiosos no século XX, foi como redescobrir uma página viva do Antigo Testamento. E então vieram os milagres. Operações secretas de resgate conduzidas por Israel nos anos 80 e 90, como a Operação Moisés e a Operação Salomão, que levaram dezenas de milhares de etíopes judeus para Israel. Hoje, há cerca de 150.000 judeus etíopes vivendo em Israel, integrando-se à sociedade, servindo no exército e adorando o Deus de Abraão em sua terra. Agora preste atenção em um povo surpreendente, os Lemba, do sul da África, especialmente no Zimbábue e na África do Sul. Eles sempre afirmaram serem descendentes de judeus que migraram há muitos séculos, vindos do Oriente Médio. Suas tradições incluem circuncisão ao 8º dia, regras alimentares kosher, respeito ao sábado e até o uso da estrela de Davi em seus artefatos. Por muito tempo, poucos acreditaram em sua origem judaica, mas então veio a ciência. Estudos genéticos descobriram que muitos homens Lemba possuem o chamado gene do sacerdote, o mesmo marcador ítio encontrado nos Kohanim, os descendentes de Arão. Isso abalou a comunidade científica e confirmou o que eles diziam há gerações: nós viemos de Israel. E esses são apenas 3 exemplos. A verdade é que desde a fundação do Estado de Israel em 1948, mais de 3,5 milhões de judeus de mais de 100 países diferentes já retornaram à Terra Prometida. Muitos chegaram por causa de guerras, perseguições e crises econômicas.
Mas nos últimos anos algo mudou. Eles estão voltando por um chamado interior, um desejo inexplicável, como se algo estivesse puxando suas almas de volta para casa. Irmãos, isso é profético demais para ser ignorado, porque o templo só pode ser reconstruído quando o povo estiver na terra. Os sacrifícios só podem ser retomados quando as tribos estiverem reunidas. O culto completo a Deus, como descrito em Ezequiel e em Apocalipse, exige um Israel restaurado, em corpo, alma e nação. E olha que coisa linda! Esse retorno não tem sido com alardes ou grandes campanhas. É silencioso, muitas vezes discreto, mas profundo. Famílias chegam no aeroporto Ben Gurion com malas simples, mas com corações cheios de esperança. Acendem suas velas do Shabat em casas humildes, aprendem o hebraico novamente, ensinam aos filhos as orações antigas. É como se os ossos secos de Ezequiel estivessem sendo revestidos de carne, ganhando vida, um por um. Mas o que isso tem a ver com a gente, aqui no Brasil, na igreja? Tem tudo a ver, porque Jesus não voltará para um povo disperso. Ele voltará para um Israel reunido, restaurado, de olhos abertos para o plano de Deus. E quando vemos essas profecias se cumprindo, a cada nova tribo que retorna, a cada voo que aterrissa, a cada acampamento que se transforma em vila, é como se o céu estivesse dizendo: a hora está chegando. E como está escrito em Lucas 21:28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Sim, querido irmão, querida irmã, a redenção está próxima. Não dá mais para dormir espiritualmente. Não dá mais para viver como se nada estivesse acontecendo. Deus está cumprindo promessas feitas há milhares de anos, e Ele está nos dando o privilégio de viver essa geração. No próximo tópico, vamos falar sobre o que muitos consideram o centro de tudo isso, a reconstrução do terceiro templo e o que a Bíblia profetiza sobre os dias finais da humanidade. Vamos falar do que Daniel, Paulo, Jesus e João viram e alertaram. Vamos entender como tudo isso se conecta com a volta do Senhor. Meus irmãos, o que vamos conversar agora é um dos temas mais sérios e impactantes de toda essa jornada profética que temos feito juntos. Se até aqui falamos sobre a preparação do templo, os sacerdotes, a novilha vermelha e o retorno das tribos, agora chegamos ao coração das profecias do tempo do fim, a reconstrução do terceiro templo e o cenário apocalíptico que a Bíblia revela. Essa parte da história é tão importante que ela aparece repetidamente nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E não é algo simbólico apenas, é literal, visível e já está sendo preparado. A pergunta é: estamos atentos? Para muitas pessoas, a reconstrução do templo é apenas uma ideia religiosa de um grupo ortodoxo em Jerusalém. Mas para quem conhece as Escrituras, para quem ama a profecia e está com o coração voltado para o céu, essa reconstrução é um marco profético poderoso. Ela é o palco final onde os eventos mais dramáticos dos últimos dias vão acontecer. E como Jesus mesmo nos alertou, nada será mais como antes. Vamos começar com o profeta Daniel. Em Daniel 9:27, ele fala de um personagem que fará uma aliança de 7 anos, mas que na metade desse período interromperá os sacrifícios e colocará a abominação da desolação no lugar santo. Jesus confirmou essa profecia em Mateus 24:15, dizendo: quando, pois, virdes no lugar santo a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Agora preste atenção. Para haver lugar santo, precisa haver um templo. E para haver sacrifícios interrompidos, esses sacrifícios precisam estar acontecendo novamente. Isso significa que a reconstrução do templo é inevitável dentro do plano profético. É como se Deus estivesse nos dizendo: este será o sinal mais visível e concreto de que o relógio do fim está em contagem regressiva. O apóstolo Paulo também falou disso. Em 2 Tessalonicenses 2:4, ele diz que o homem do pecado, o filho da perdição, conhecido por muitos como o Anticristo, se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mais uma vez, vemos a necessidade de um templo físico, real, restaurado, para que essa profecia se cumpra. E no livro de Apocalipse, capítulo 11, o apóstolo João tem uma visão onde ele é instruído por um anjo a medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, mas não o átrio exterior, que seria entregue aos gentios.
Uma mensagem misteriosa, mas que muitos estudiosos interpretam como um cenário de divisão no Monte do Templo, onde o terceiro templo possa ser erguido ao lado de estruturas já existentes, como a Mesquita de Al-Aqsa. Você percebe o que está acontecendo? As peças estão sendo colocadas no lugar. O Instituto do Templo tem todos os utensílios prontos. Os sacerdotes estão sendo treinados. A novilha vermelha foi aprovada. Os altares foram testados. E agora, aos poucos, a conversa sobre reconstrução do templo está saindo das sombras e entrando nos debates públicos em Israel. Um dos maiores defensores dessa ideia é o rabino Yehuda Glick, ex-parlamentar em Israel e ativista do Monte do Templo. Ele tem dito abertamente: nós devemos nos preparar espiritual e praticamente para a reconstrução do templo. E ele não está sozinho. Há organizações crescendo com esse mesmo objetivo, promovendo o acesso de judeus ao Monte do Templo, incentivando orações e até estudos sobre como edificar o santuário sem causar uma guerra global. Muitos acreditam que essa reconstrução será possível por meio de um acordo de paz no Oriente Médio, talvez mediado por um líder mundial carismático, que trará uma solução para o conflito no Monte Moriá. E isso nos faz lembrar de Daniel 9:27. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. Queridos, essa paz será falsa, um alívio momentâneo, uma trégua que vai abrir espaço para o engano, porque a Bíblia diz que depois da reconstrução, o anticristo se manifestará com poder, sinais e mentiras, enganando a muitos, até mesmo os eleitos, se possível. Mas escute com atenção. Tudo isso não precisa causar medo em nós. O templo está sendo preparado, sim. O cenário do fim dos tempos está se formando, é verdade. Mas tudo isso também aponta para a proximidade da volta gloriosa de Jesus. Ele mesmo disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mateus 24:33. É por isso que este tempo exige de nós uma vigilância redobrada. Não podemos brincar com a fé. Não podemos viver adormecidos como as virgens nécias que não prepararam o azeite das suas lâmpadas. Este é o tempo de nos alinharmos com a vontade de Deus, de nos santificarmos, de buscarmos o Espírito Santo com todo o nosso coração. Enquanto o templo é erguido em Jerusalém, o templo do Espírito precisa ser restaurado dentro de nós. Lembra do que Paulo disse em 1 Coríntios 6,19? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Mais do que um templo de pedras, Deus está procurando corações rendidos. Ele está chamando a sua igreja para voltar ao primeiro amor, para despertar do sono, para viver com os olhos no céu e os pés firmes na palavra. E não podemos esquecer que Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, não voltará para uma noiva fria, distraída ou indiferente. Ele voltará para uma noiva preparada, santa, vigilante, apaixonada por sua presença. Então eu te pergunto com todo carinho pastoral, se o terceiro templo fosse inaugurado amanhã, se o anticristo surgisse com seu discurso de paz e engano, você estaria pronto? Sua fé está firme o suficiente para discernir o tempo que estamos vivendo? Ou o barulho do mundo tem te distraído da voz do Espírito? No próximo tópico, vamos olhar para o grande quadro profético. Todos os sinais ao nosso redor: guerras, pestes, decadência moral, avivamentos e Israel no centro de tudo. E vamos responder juntos à pergunta que está queimando nos corações de milhões ao redor do mundo. Jesus está voltando? Irmãos amados, depois de tudo o que vimos até aqui, utensílios do templo prontos, sacerdotes treinando, a novilha vermelha aprovada, tribos retornando a Israel e o cenário sendo montado para o terceiro templo, agora chegamos a uma pergunta que arde no coração de milhares de cristãos sinceros ao redor do mundo. Jesus está voltando? Essa pergunta não é nova, mas nos últimos anos ela tem se tornado cada vez mais urgente, porque os sinais que a Bíblia nos deixou não estão mais distantes ou simbólicos, eles estão diante dos nossos olhos. E quando a gente para observar com o coração sensível e os olhos espirituais abertos, é impossível ignorar que estamos vivendo algo profético, profundo e inegavelmente bíblico. Vamos começar com o que já aconteceu. Em 1948, o impossível aconteceu. Israel voltou a ser uma nação. Depois de quase 2000 anos de dispersão, o povo judeu voltou à sua terra. Foi algo tão extraordinário
que só pode ser explicado como cumprimento direto de uma profecia. Em Isaías 66:8 está escrito: quem jamais ouviu tal coisa? Pode uma terra nascer num só dia? Nasceria uma nação de uma vez. E foi exatamente isso que aconteceu. Em um só dia, Israel foi reconhecido como Estado soberano. Um milagre moderno, sem precedentes. Depois, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou a estar sob controle de Israel. E então, a profecia de Zacarias 12 começou a ganhar força, quando Deus diz: eis que farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Hoje, Jerusalém é o centro das atenções do mundo. Nenhuma cidade é tão disputada, tão observada e tão profeticamente significativa quanto ela. Toda a grande decisão política e religiosa do Oriente Médio gira em torno dela. Coincidência? Não, irmãos, profecia. Mas isso é o que já passou. E quanto ao que está acontecendo agora mesmo? Vamos olhar com atenção. Guerras e rumores de guerras estão aí. Do Oriente Médio à Europa Oriental, da Ásia à África. O mundo vive uma tensão constante. Conflitos armados, terrorismo, ameaças nucleares, guerras civis. Exatamente como Jesus previu em Mateus 24:6. Fomes, pestes e terremotos, mais visíveis do que nunca. A pandemia do Covid-19 mudou o mundo inteiro. Milhões morreram. A fome avança em países ricos e pobres. A natureza está em desequilíbrio. Ondas de calor recordes, furacões mais intensos, enchentes em regiões secas, terremotos em lugares onde nunca houve. O amor se esfriando? Jesus disse em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é isso que vemos. A humanidade mergulhada em egoísmo, individualismo, ódio gratuito, desrespeito, violência sem sentido, famílias destruídas, filhos se afastando dos pais, corações endurecidos. Apostasia espiritual cresce a olhos vistos, doutrinas distorcidas, igrejas se afastando da palavra, líderes abandonando a fé, o evangelho sendo diluído em moralismo barato ou em promessas de prosperidade sem cruz. Cada vez mais pessoas querendo uma fé confortável, sem compromisso, sem santidade, sem arrependimento. Como Paulo escreveu em 2 Timóteo 4:3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas, irmãos, em meio a tudo isso, há uma boa notícia. Há também um grande avivamento acontecendo. Pessoas despertando, jovens buscando a Deus com intensidade, famílias sendo restauradas, igrejas orando como nunca, corações voltando ao primeiro amor, porque a mesma palavra que fala do juízo também fala da colheita. Jesus disse em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E hoje, pela primeira vez na história, isso é possível. Através da internet, redes sociais, transmissões ao vivo, aplicativos de Bíblia, missionários em tempo real, o Evangelho está literalmente alcançando as nações. Povos que nunca ouviram falar de Jesus estão sendo alcançados. Idiomas que nunca tiveram a Bíblia agora têm. Isso é o relógio de Deus acelerando. É como se o céu estivesse dizendo: está chegando a hora. E por fim, queridos, tudo o que está sendo preparado em Israel, o templo, os sacerdotes, os rituais, a novilha vermelha, tudo isso aponta para o cumprimento final das profecias. Não podemos ignorar. Jesus está voltando sim, e ele virá como um ladrão na noite. Não para o mundo, mas para quem estiver distraído, dormindo espiritualmente. Por isso, a pergunta não é apenas ele está voltando, porque isso é certo. A pergunta mais importante é: você está pronto? Sua casa está em ordem? Seu coração está sensível à voz do Espírito? Você está buscando mais o céu do que as coisas da terra? Em Mateus 24:44, Jesus disse: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Irmão, irmã, este é o momento de acordar. É hora de abandonar tudo que nos afasta de Deus. É hora de perdoar, de restaurar relacionamentos, de voltar a orar, de voltar à palavra, de viver em santidade, não por medo, mas por amor, porque o nosso noivo está voltando, e ele quer encontrar uma noiva viva, cheia do Espírito, fiel, sem mácula. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós nos curvamos diante da Tua soberania.
Reconhecemos que os tempos são sérios, que os sinais estão se cumprindo e que o Senhor está voltando. Desperta o nosso coração. Tira toda a frieza, toda a distração, toda a indiferença. Perdoa nossos pecados, limpa nossa alma e reacende a chama da Tua presença dentro de nós. Queremos viver prontos, queremos viver santos, queremos viver Te esperando, não com medo, mas com fé, com esperança, com amor. Prepara a nossa casa, nossa família, nossa vida, que possamos ser como as virgens prudentes, com azeite em nossas lâmpadas, firmes na fé, cheios do Teu Espírito. Te agradecemos porque, mesmo diante de um mundo que desaba, o Senhor nos dá paz, direção e propósito. Em nome de Jesus, o nosso Salvador que virá em glória, nós oramos. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Há muitas pessoas dormindo espiritualmente e Deus quer usar você para acordá-las com amor. Vamos juntos preparar o caminho do Senhor. Ele vem.